Hoje ela é falando sobre o nosso assunto de história, que a gente vai vivenciá-lo até o mês que vem, que a gente vai estar já de forma presencial. Então a gente vai dar continuidade a esse assunto. Esse assunto ele é um pouco grande, porém a gente vai conseguir finalizar até o mês que vem. Nós vamos falar então sobre o conteúdo que fala sobre a origem da humanidade. E esse conteúdo que fala sobre a origem da humanidade, ele é chamado de pré-história. A pré-história é o primeiro período que fala sobre a origem da humanidade, desde o surgimento dos primeiros seres vivos, primeiros seres humanos, até o momento que o ser humano ele inventou a escrita, há 4.000 anos antes de Cristo, então há 6.000 anos atrás. Então a gente vê que esse período da pré-história é o período em que o homem ele vivia da caça, da pesca, da coleta e o momento em que ele surgiu. Nós vamos dizer que esse momento, esse nosso conteúdo, ele vai falar então sobre a origem do ser humano. E quando a gente fala sobre a origem do ser humano, a gente vai falar de uma das questões que elas são mais discutidas desde o momento em que o ser humano ele surgiu. Sempre a gente começa a se questionar, a gente faz várias perguntas no nosso dia a dia. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Se existem diferentes respostas para essas perguntas. Para uns, nós somos um produto, por exemplo, nós evoluímos ao longo do tempo. Para outras pessoas, nós fomos criados por Deus e descendemos de Adão e Eva. Então a gente vai dizer que existem várias perguntas que sempre nós vamos fazer. Quem foi que nos criou? Da onde nós viemos e para onde nós vamos? São perguntas que vão existirem no nosso dia a dia enquanto vida, enquanto pessoas, enquanto sempre seres que vão quererem explicações e respostas para nossas dúvidas. A gente vai saber que essas questões elas sempre são discutidas ainda hoje. Não existe uma prova concreta. Quem foi que nos criou? Para onde é que nós vamos? E a gente vai dizer que a história ela também tem essa preocupação de compreender como diferentes sociedades ao longo do tempo elas tentaram explicar de diferentes formas como foi que o ser humano surgiu, quem foi que nos criou e para onde é que nós vamos. Todos nós aqui acreditamos que nós fomos criados, por quem? Por Deus. Mas nem todas as pessoas do mundo também acreditam que Deus criou o mundo e também nos criou. Nós vamos dizer que existem pessoas que acreditam que nós e os macacos, nós temos um parentesco. Nós não surgimos a partir de um macaco, mas a ciência, o conhecimento, os cientistas eles vão dizerem que nós e os macacos tivemos o mesmo antepassado. Vamos dizer assim, tivemos um tataravô em comum, e esse tataravô, ele deu origem então a um macaco e deu origem ao ser humano. Essa é a visão que ela é definida então pela ciência. E a gente então vai discutir essa questão hoje, falando então sobre diferentes formas de explicar sobre a origem da humanidade. Nós sabemos que a humanidade ela existe há mais de 6 milhões de anos atrás, mas para explicar essa origem da humanidade, é necessário que a gente tente compreender diferentes formas de estudar e também saber como é que as pessoas explicam sobre a origem da humanidade. Nós vamos dizer que existem duas teorias. E o que são teorias? Teorias são possibilidades. Teorias são formas que as pessoas vão tentar explicar aquilo que elas não conseguem compreender. Por exemplo, existem várias teorias. Quando eu falo em teoria, eu estou falando de uma ideia que alguém criou para explicar um acontecimento, algo que acontece na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa ela está muito doente. De uma hora para outra ela vai se curar. Para a gente explicar de que forma foi que ela se curou, nós vamos usar uma teoria. Então, teoria é uma ideia que nós utilizamos para explicar algo. E geralmente algo que a gente não consegue compreender. Por exemplo, vamos dizer que essa pessoa ela se curou pela ação divina. Foi Deus que a curou. Então, nós estamos utilizando uma teoria. E a gente vai dizer que existem, então, várias ideias que vão explicar de que forma o ser humano ele surgiu. Existem duas ideias que são mais defendidas.
Existe a ideia criacionista e existe também a teoria evolucionista. Essas duas teorias, criacionista e evolucionista, são duas teorias bem diferentes uma das outras. Nós temos aí, por exemplo, nessa imagem do meio que tem um homem, nós vamos dizer aí, por exemplo, que o ser humano ele sempre busca por sua origem e essa questão ela sempre intrigou muito a humanidade. É uma questão que ainda hoje nós temos muita curiosidade. Hoje em dia, muitas pessoas elas creem e acreditam na ideia que foi Deus que nos criou. E essa ideia ela é chamada de criacionista. Nós somos uma criação divina. Nós fomos criados por Deus. Então, por isso que ela é chamada de por isso que ela vai ser então chamada de teoria então criacionista. E a gente tem aí, por exemplo, duas teorias então que a gente vai discutir, que são duas teorias diferentes. Uma teoria que está à nossa direita, que é a teoria de Adão e Eva, que nós fomos criados por Deus e somos descendentes de Adão e Eva. E a nossa esquerda, que tem um homem bem parecido com o macaco, vai ser então a teoria que é definida pela ciência ainda hoje e que também é a mais aceita pela ciência. Vamos ter também aqui, por exemplo, da gente começar então a diferenciar as duas teorias. Primeiro, nós vamos dizer que no mundo cristão, o mundo em que vivemos, muitas pessoas acreditam que nós fomos criados por Deus. Nós vamos dizer que nós sempre fomos da forma que nós somos hoje, não sofremos nenhuma mudança pelo tempo. E a gente vai dizer que essa teoria criacionista, baseada na Bíblia, a gente vai dizer que essa ideia, essa teoria, ela é baseada em livros sagrados, ou seja, nos livros criados pelas religiões. Nós temos o livro dos muçulmanos, o livro dos judeus e temos o nosso, que é o da igreja cristã, da religião cristã, que vai ser então a Bíblia. Então a Bíblia, ela tem uma visão e vai dizer que foi Deus que nos criou. Então essa teoria criacionista é uma teoria que ela tem como base os livros sagrados. Ela leu então os livros da Bíblia e a partir da Bíblia ela começou então a ter e a formar uma ideia. E essa ideia, que é baseada na Bíblia, ela é chamada de criacionista. Vejam aí, por exemplo, que nós vamos ter o criacionismo, ele acredita que a vida e que a terra, que a vida do ser humano e a terra, foi criado então diretamente por Deus. Durante 6 dias e o sétimo ele descansou. Nós vamos ver que nós somos descendentes de Adão e Eva e vamos acreditar principalmente em um Deus, que foi ele que criou o mundo e também criou então o ser humano e também a própria natureza. A gente vai dizer que essa teoria ela é baseada num livro da Bíblia que é chamado de Gênesis, que significa Professor, origem. Oi? posso falar uma teoria minha? Pode sim. É que, tipo, quando a gente foi criado no mundo, o mundo, a Terra, já existia há um tempo. Tanto que nessa época tinha dinossauros, essas coisas ainda. Isso mesmo, não é? A gente sempre que vai existir uma diferença, né? Antes, claro que... Não faz sentido. Nessa época é quando o asteroide ainda ia cair e matar os dinossauros. Isso mesmo. O asteroide foi que uma das possibilidades é que o asteroide então ele destruiu parte da Terra e a gente vê também os dinossauros que acabaram não sobrevivendo. E a gente vê que o ser humano ele não conviveu com os dinossauros. Foram muitos anos depois que o homem surgiu e os dinossauros eles já tinham desaparecido. A gente vê então, por exemplo, que é essa questão mesmo que a gente vê, que essa teoria então ela vai dizer que o mundo é recente, que as pessoas foram criadas recentemente por Deus. Então a gente vai dizer então que essa teoria, ela vai dizer o quê? Essa teoria ela vai dizer que o ser humano é uma criação especial de Deus e que ele foi criado à sua imagem e semelhança. Isso significa dizer o quê? Que o ser humano, ele não é apenas um objeto, não é uma coisa, mas a gente vai dizer que o ser humano, ele é o quê? Ele vai ser alguém. Ele se diferencia dos outros animais porque nós temos inteligência, nós temos vontade, nós temos a linguagem, nós temos a imaginação artística e também temos o senso de moralidade. E o que é moral? É você respeitar o próximo, é você ter costume, você seguir tradições.
então a gente sabe que os animais não vão ter esse senso. Então a gente vai dizer que essa teoria criacionista é a teoria que acredita que é essa teoria então que ela vai dizer que principalmente então o homem, o ser humano, ele foi criado por Deus, feito à sua imagem e semelhança. Mas a gente vai ver que hoje existe uma teoria que vai dizer não, nós não fomos criados por Deus, não é? Muitos vão até dizer que Deus não existe, e essa teoria, ela é a mais aceita dentro da ciência. Por quê? Essa teoria, ela é chamada de evolucionismo. O que vai ser essa teoria chamada de evolucionismo? Nós vamos ver que existia um homem muito inteligente lá na Inglaterra. Ele era um cientista chamado de Charles Darwin. Vocês estão vendo aqui nesse slide do meio. Nós vamos dizer que esse senhor, ele era chamado de Charles Darwin. Charles Darwin, lá no ano de 1859, no século XIX, ele disse o quê? Que o homem e que todos os seres vivos, eles foram mudando ao longo do tempo. E quando a gente diz que uma coisa ela muda ao longo do tempo... Pode ser isso mesmo, porque se você pesquisar na internet, tem muitas outras raças, tipo, antigamente os humanos eram neandertais, aí hoje em dia já é de um jeito, aí isso mesmo. De outro jeito, aí pode ser que primeiro tenha sido aquele macaco, e depois tenha virado um neandertal, e assim vai até chegar hoje em dia. Exatamente, tenha virado o Australopithecus, depois o Homo erectus, o Homo neandertal, até chegar o Homo sapiens, que é a nossa espécie. Rapaz, eu sou seu fã, viu? Rapaz, você já sabe do conteúdo de história. Olha só que coisa boa. Quando a gente voltar para a aula presencial, acho que a gente vai passar a aula todinha conversando. Já vi que você gosta muito de história, né? Olha que coisa boa. Eu espero que todo mundo goste como o colega gosta de história, viu? Parabéns. Olha aqui. A gente vê então, por exemplo, exatamente como o colega falou, ele disse então que existe uma possibilidade muito grande de realmente a gente ter passado por uma longa mudança. E essa mudança, na palavra científica, que a gente tem que se acostumar a utilizar, essa teoria ela vai dizer que o ser humano ele passou ao longo do tempo por grandes mudanças. E essas mudanças elas são chamadas de evolução. A gente vai dizer, por exemplo, aí nessa imagem do meio, que as primeiras formas de vida, de acordo com a ciência, foram os peixes, anfíbios, répteis, aves e em seguida os mamíferos, que nós temos os macacos e vamos ter a nossa espécie também, somos mamíferos. A gente vai dizer então, por exemplo, que nós temos aí essa teoria evolucionista, como foi que ele conseguiu então chegar a essa ideia? Nós vamos dizer, por exemplo, pessoal, que quando Charles Darwin vivia lá na Inglaterra, nós vamos dizer que todo mundo era muito católico, era muito cristão. Então ele teve muita dificuldade em dizer, em analisar, em pesquisar algo que ia ser contra a teoria criacionista, que foi Deus que criou o universo. Mas, como ele era uma pessoa muito estudiosa e também que não se importava com o que os outros achavam, ele então fez uma visita. Ele deu uma volta pelo mundo e passou aqui pelo continente americano. E quando ele chegou aqui na América do Sul, nós vamos dizer que ele passou um longo período analisando o país do Equador. Ele encontrou uma ilha, a ilha chamada de Galápagos. Essa ilha lá no Equador, ele começou então a observar vários pássaros, que eram chamados de tentilhões. E esses pássaros, borboletas, ele começou então a observar que em diferentes lugares do mundo existem pássaros, existem aves que têm a mesma característica ou que pelo menos têm características semelhantes. Então a gente vai observar então que isso foi a partir então dessa observação da natureza, da semelhança entre os tentilhões e os animais, mesmo com algumas características diferentes, mas os animais eles têm características bem semelhantes. Por isso então que ele chegou então à conclusão que a conclusão que realmente todos os seres vivos, animais, nós seres humanos, surgimos a partir de um mesmo ser. Esse ser, ou então vai ser chamado do mesmo antepassado, uma pessoa, ela deu origem a todos os seres vivos, aos animais
deu origem a nós seres humanos, e principalmente foi a partir desse ser, que não se sabe como ele realmente era, só imagina-se que ele era bem semelhante ao macaco, ele tinha bastante pelo, ele era mais baixo, e a gente vê que ele é chamado na história de elo perdido. Não é? Elo porque é uma ligação, e perdido porque não sabe como ele é. A gente vai dizer então que foi esse ser, de acordo com a ciência, que deu origem então a diferentes seres vivos, tanto aos animais como aos seres humanos. A gente vai dizer então, por exemplo, aí, que o que ele disse foi que os seres humanos e os macacos possuem o mesmo antepassado. E o que significa dizer isso? A ciência, ela nunca disse que um macaco, vamos dizer, um macaco deu origem ao ser humano, não. A ciência, ela vai dizer que em algum momento da nossa história, um ser, que é esse aqui que está embaixo da árvore, na parte de baixo, nós vamos dizer que em algum momento da história, esse ser, ele acabou dando origem, ele acabou procriando duas espécies diferentes. Uma que começou a se parecer com nós, seres humanos, e outra que passou então a se parecer, passou então a se parecer com os macacos. E a gente vai observar então a partir dessa teoria que ele vai dizer que todos os seres vivos, todos os seres humanos têm o mesmo antepassado comum. Ou seja, antepassado quer dizer o quê? Uma pessoa que veio antes de nós, os nossos avós, nossos tataravós. Então a gente vai dizer que essa teoria, ela é a mais aceita que existe hoje. Oi? Se você for pensar bem, pode ser até que os macacos virem humanos depois, mas quem foi que criou os macacos? Oi? Olha, existem duas teorias que a gente vai estudar, por exemplo. Podem até ser os seres humanos, mas quem criou os macacos? Pronto, exatamente a gente vai observar que a ciência ela vai dizer que existem dois modelos então de gerar vida na Terra. Uma que vai ser a teoria da abiogênese e biogênese que vocês vão estudar lá no ensino médio. Então a gente não vai discutir muito isso. Apenas a ciência ela vai dizer que existem diferentes formas de vida, por exemplo, no próprio oceano, de onde não havia nenhuma forma de vida, foi a partir do oceano, a partir de micro-organismos, de bactérias, de algas. Foram essas bactérias que, por elas mesmas, foram criando a sua própria vida. Não existia um Deus nessa teoria. Essa teoria ela vai dizer que foi a própria natureza que foi gerando sua vida e, a partir dela, deu origem a esse ser. E esse ser, ele deu origem ao macaco e também deu origem ao ser humano. Nós evoluímos, passamos por mudanças e o macaco ele não mudou. Certo? Então, de acordo com a ciência, é isso. Entendeu? Pode ser também, porque até os animais, eles evoluíram. A partir desse ser. A partir desse ser também. Até os animais evoluíram, porque tipo, antigamente era preguiças gigantes. Isso mesmo. A gente vê, por exemplo, a girafa. A girafa ela tinha um pescoço pequeno. Mas com a mudança de clima que aconteceu há 10 mil anos atrás, as girafas elas tiveram que se adequar, por exemplo, a ter uma vegetação muito alta na África, que são as savanas, e elas começaram então a alongar o seu pescoço. Então a gente vai dizer que essa é a teoria da chamada uso-desuso. O que a gente utiliza tende a aumentar. O que não utiliza vai diminuir. Então a gente vai dizer então que, como eles tinham que se adequar àquele ambiente, eles também passaram por uma mudança. E a gente vai observar então aqui, por exemplo, que para acontecer essa mudança na humanidade, que é o chamado evolucionismo, que significa mudança, nós vamos dizer que existe a chamada seleção natural. Ou seja, a forma como os seres humanos mudam, ou seja, que eles vão mudarem naturalmente, é chamado de seleção natural. O que significa seleção natural? A seleção natural significa então o quê? Primeiro, só vai sobreviver aqueles seres humanos que eles vão se adequarem melhor ao ambiente. Por exemplo, nem todo ser humano vai se adequar a um lugar quente.
como assim também como nem todas as pessoas vão se adequarem ao lugar frio. Então a gente vai dizer que aqueles seres que forem mais aptos, que forem mais rápidos, que se aperfeiçoarem melhor a um lugar, eles vão sobreviverem e vão terem filhos. Aqueles seres que forem mais fracos vão morrerem e não vão procriarem. Então a gente vai dizer de que forma é que nós podemos dizer que o macaco, ou então que um ser parecido com ele, nós vamos dizer que um ser parecido com o macaco deu origem ao macaco e deu origem a nós, seres humanos, através da seleção natural. Nós vamos dizer que alguns se adaptaram ao meio ambiente e outros acabaram não se adaptando e acabaram morrendo. Então a gente vê que é dessa forma então que os seres humanos vão passando por mudança ao longo do tempo. Aqueles que se adaptam, eles vão se adaptar. Significa o que na nossa linguagem, minha gente? Significa se acostumar. Vamos dizer que eu vou para São Paulo. Quando eu chego lá em São Paulo, eu vou me adaptar, eu vou me acostumar. Então, se eu me adapto a um lugar que é frio, nós vamos dizer que a ciência ela vai dizer que eu vou ter características mais adequadas mais àquele local. Por exemplo, eu posso ter uma pele mais clara, meu cabelo pode mudar de cor. Da mesma forma, por exemplo, é que a primeira forma de vida, por exemplo, que surgiu, vai surgir então lá no território da África. E a gente vê que existem várias teorias, por exemplo, que muitas pessoas foram para lugar que tem o clima muito quente, o sol bastante quente. A gente vê que até a pele dela foi ficando mais escura e a gente vê que essa pele de pessoas que vivem em lugar mais quente, nós vamos dizer que ela começou então a ser passada de pai para filho, como também pessoas que vivem em lugar mais frio, claro que isso não é de forma geral, também começou a passar sua pele de cor mais clara. E a gente vai dizer então que sempre as pessoas elas vão se adaptarem a um determinado lugar da Terra. E esse lugar da Terra, ela faz com que aquela pessoa ela tenha características físicas diferentes. Por exemplo, a gente pode ver isso e realmente é provado de acordo com uma questão bem interessante que a gente fala, que quando o cientista Charles Darwin ele veio à América, ele começou então a comparar borboletas que existiam aqui na América, mas que estavam em ilhas diferentes. E ele começou a observar que havia uma cor central, uma cor principal que existia na borboleta, porém ela tinha alguns detalhes diferentes, não é, nas asas. Então a gente vai dizer que elas têm a mesma origem, porém ela tem características diferentes, não é? A origem delas deixou de ser a mesma. Por exemplo, a gente pode, pegar uma borboleta. Todas as borboletas descendentes de uma borboleta vão nascer da mesma forma, com a mesma cor? Não, de forma alguma. A gente vai dizer então que a ciência ela vai dizer que todos nós temos características diferentes, porém descendemos diretamente de um mesmo ser. E esse ser, de todos os seres vivos, são chamados de ancestral comum ou de elo perdido. Ancestral quer dizer antigo. E é ancestral, então. Ancestral comum é porque todos nós temos o mesmo antepassado, que deu origem a todos os seres vivos. E a gente vê, se nós evoluímos através da chamada seleção natural. Seleção significa o que é a seleção natural? Cada pessoa vai ter uma característica diferente de acordo com o ambiente em que ela vive. Aqueles que forem mais aptos, que melhor se adaptarem, vão sobreviver e vão procriarem. E aqueles que não se adaptarem, vão morrerem e não vão ter filhos. Certo? Então isso é chamado de seleção natural. Então todo mundo vai se lembrar. Nós evoluímos a partir de que forma? Nós evoluímos, passamos por mudança, e essa mudança ela acontece através da seleção natural. E o que é uma seleção natural? Significa todo ser humano ele vai mudar de acordo com o lugar em que ele vive. Então a seleção natural significa isso. Uma pessoa ela é diferente da outra
de acordo com o ambiente em que ele vive. Se ele for mais apto, se ele souber, por exemplo, criar estratégias para viver, ele vai sobreviver e ele também vai deixar descendentes que são os seus filhos, certo? Pronto, pessoal. Alguma dúvida? Não. A dúvida realmente é o fato de como que surgiu mesmo, é tanta coisa que não faz sentido. Eu tenho dúvida como isso aconteceu mesmo. A gente sempre vai ter uma dúvida, né? Porque a gente vai dizer, olha, essa evolução da humanidade é uma questão que ela ainda é discutida hoje, não é de certeza. Eu não vou dizer, não existe nenhuma prova concreta. Eu não posso dizer, por exemplo, nós acreditamos na criação divina, mas a gente não pode dizer, a gente não pode chamar Deus para ele provar, né, que realmente o mundo dele foi criado. Mas, pela fé, todos nós acreditamos. Porém, algumas pessoas acreditam também que a humanidade ela evoluiu e essa evolução, ou seja, ela mudou através de quê? Do lugar em que ela vive. Algumas pessoas se adaptaram a determinado lugar. Esse lugar faz com que ela tenha algumas características diferentes, que essa mudança ela acontece através da seleção natural. Que a seleção natural ela é o quê? É o processo em que as pessoas vão se adaptarem ao lugar e vão ter as características de acordo com aquele local, certo? Por isso que nós americanos nós somos diferentes do povo asiático, da China, do Japão, somos diferentes dos russos, somos diferentes dos europeus e somos diferentes também dos povos africanos. Então a gente vai dizer que nós mudamos através da seleção natural, que vai ser quando é um processo onde uma pessoa ela vai se adaptar a um lugar e ela também tem características de acordo com aquele local, certo? Olha, também, pessoal, não é que eu tenho que acreditar no criacionismo ou no evolucionismo. Existem teorias que vão misturar o criacionismo com o evolucionismo. A gente vai dizer, por exemplo, deixa eu mostrar então rapidamente a vocês, só uma questão então aqui, bem rapidinho. Deixa eu ver se eu encontro um texto.